Um assunto que parece ser um assunto comum, todo mundo já sabe, não, mas temos muitas dúvidas e as pessoas ficam sem querer saber ou então fazendo de conta que não sabem, né, do que tem que fazer, os seus direitos e os deveres, que é muito importante. Doutora Júlia Nunes, um prazer. Hoje você está de Lady in the Red, né? Dama de vermelho, muito bem. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Wilson, muito obrigada. É um assunto que eu acho que é mais comum do que a gente imagina, mas também que paira muitas dúvidas, né? Foi o mais pedido para a gente durante todo esse mês. Traz e fala sobre pensão, quem é que tem direito à pensão, a amante tem direito à pensão e como é que funciona. Então, com base em todas as perguntas que foram feitas, que a gente teve essa ideia de trazer esse tema importante para deixar claro que você sair da sua casa não vai fazer com que você perca os seus direitos. O seu filho, dependendo da idade que esteja, não vai perder seu... completou 18 anos, ele vai cortar. Não corta. Não funciona assim. Todo pai e mãe tem responsabilidade financeira sobre o filho. E se esse filho está estudando, se esse filho não tem condições ainda de se manter, vai durar sim, inclusive durante o período de estudo dele. E para as mulheres que estão em casa, houve, obviamente, que o judiciário deu uma diminuída bastante quanto à pensão para as mulheres, porque eles estão olhando hoje se elas são saudáveis, se têm condições de trabalho e se tem essas condições e se é saudável para trabalhar, é estipulado um tempo reduzido, certo? Então, a mulher pode trabalhar, vai passar, se comprovar que era dependente 100% dele, um período com a pensão, que não é mais a entrega direta. Eu tenho um filho com ele, como é que vai funcionar? Júlia, eu não posso ir embora se eu fugir com meu filho vai perder a pensão, eu não vou ter direito sobre a casa e não sei o que. Não funciona assim. Filho vai ser filho absolutamente para sempre. E vai ser baseado no salário dele. Porque antigamente dizia... Era 30% do salário. Isso continua ainda ou é apenas uma base ou mudou isso? Não, Wilson. Hoje pode chegar até 50% do salário. E é uma base hoje aproximada aos 30% que a criança, o adolescente, ele tem esse direito. Mas a legislação garante 50%. Inclusive, essa legislação também permite, dependendo da situação, que ultrapassa os 50%. Nós temos decisão aqui em Alagoas, que nós conhecemos o caso de perto, que foi de 62% do valor do salário. Por quê? Porque ele tinha muitas outras rendas. Então, comprovado essas rendas, ficou mais de 60% do salário do rapaz, do pai das crianças. Agora, a maior de idade, por exemplo, essa é uma das dúvidas que mais chega para a gente aqui também, a senhora deve ter recebido isso. Tem um filho, mas aí eu estou pagando a pensão alimentícia também, ajudando a ele, tal, mas o menino está com 18 anos, 21 anos. Qual é a data limite para que aí, digamos assim, encerre essa responsabilidade daquele pai que paga a pulso ou na força da lei? Perfeito, Wilson. Completou 18 anos, não acaba por aí. Se ele estiver estudando, se ele não puder se sustentar, se ele está dentro da faculdade, até os 21 anos ele vai ter garantido sem problema nenhum. Lembrando que pensão a gente está baseada no filho, mas pai também tem direito à pensão. Se uma pessoa depende de você e não tem condições de trabalhar, seja condições psicológicas ou condições físicas, a pensão pode ser para o resto da vida. Se você tem um filho que não tem condições, se tem algum tipo de problema, que não consegue trabalhar, infelizmente você vai ter que sustentar ele para todo sempre. E serve para o contrário também. Se você tem os seus pais e sua mãe está desempregada e não tem condições de se manter e você também é obrigada a sustentá-la, independente da idade. E se o filho tiver, por exemplo, já na maioridade, né, enfim, já trabalhando, com carteira assinada e tudo mais, continua ainda essa responsabilidade? Não, Wilson. A partir do momento que ele já está trabalhando, subtende-se que ele tem condições de se manter. Aí muitos dizem assim, mas meu pai ganha muito dinheiro e eu estou trabalhando e ganho um salário mínimo. A gente tem que viver conforme a nossa realidade. Se você está recebendo um salário mínimo, a legislação, o Brasil entende que o salário mínimo é o suficiente para você existir, para você sobreviver. A gente sabe que não funciona, mas é a nossa lei. Então, se você está recebendo, você não tem mais direito à pensão. Agora, vamos lá. Eu trabalhei, eu casei com a moça, como fosse assim, o sobrenome Nunes. E aí tem muito dinheiro. E aí eu liso batendo. Separou, não deu certo. E aí como é que faz? Eu posso, dando aqui um exemplo, logicamente, claro, para as pessoas poderem entender isso didaticamente. E aí você tem muito mais condições do que eu. Aí houve a separação. Isso independe se foi a separação por mim, por você ou por qualquer outra coisa. Eu não tenho condições de sobreviver. Eu posso entrar e dizer que eu quero pedir a pensão
para essa minha ex-mulher? Pode sim, Wilson. Hoje a legislação trata de iguais. Então, tanto o homem como a mulher têm os mesmos direitos e você pode sim ingressar com ação para ser sustentado. Mas aí eu vou voltar e lembrar, funciona do mesmo jeito para a mulher no sentido de que, se você é saudável, se você não era dependente 100%, se você tem condições de trabalhar, o máximo que pode acontecer é uma pensão provisória, que hoje o judiciário tem dado de 3 a 6 meses, se você for realmente dependente. Seria o prazo que você teria para ser reinserido no mercado do trabalho. Essa pensão de antigamente, que é a de eterno, separou, tem que sustentar, não funciona mais. Muito bem. E a questão do amante, por exemplo? Aí a amante está lá, a pensão alimentícia, tem aquela ex-mulher e um amante que apareceu ali, ela tem direito também? Já está pacificado do judiciário, inclusive uma das maiores perguntas, mas e seu marido, se o meu marido morrer, ele tem um amante, e eu vou dividir os 60% que você trouxe hoje aqui com ele? Não, já está certo, até fizeram muita brincadeira com a amante, não tem lá, a amante não tem direito à pensão pós-morte, e se for durante a união, o judiciário já entende por muitas vezes que não. São raros os casos que ela ingressa com ação e ganha a pensão alimentícia. Agora, se ela tem filho, o filho independe se é fruto de um casamento ou de uma relação extraconjugal. Os filhos têm os mesmos direitos, tanto o filho da amante como o filho da principal. Filho é filho, não existe ex-amante, então é filho para sempre. Muito bem, está tudo explicadinho mesmo para você que acompanha aqui o nosso Explica Pra Gente com essa maravilhosa e competente advogada, doutora Júlia Nunes. Doutora Júlia, parabéns, obrigada, elegantíssima, né? Muito Parabéns obrigada. aí, essa dama de vermelho hoje. Boa sexta-feira, sucesso e até a próxima. Obrigada, Wilson, e a gente vai deixar... Seu endereço aí, pode apontar para o seu endereço. Perfeito, aí, está aqui na tela. Assim, ó. Deixa as mensagens lá com o que vocês querem assistir por aqui, que vai ser um prazer a gente trazer novamente. Bom final de semana. Júlia Nunes, _mulher. Beijo, grande sucesso, Deus te abençoe e continue sempre essa pessoa maravilhosa, tá bom? A nossa querida doutora Júlia Nunes. Cuidado aí, doutora, muito bem.